Bom, pessoal, então vamos iniciar então nossa reunião de hoje aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, hoje nós estamos na nossa aula de número 13, nossa agendinha aí. Deixa eu colocar vocês se eu não consigo ver aqui. Então, nós temos a Ana Lúcia na Agenda Cristã, capítulo 12, a Ivana fazendo nossa prece inicial. Aí o Gabriel vai fazer o evangelho para a gente, hoje é capítulo 8, itens 20 e 21. Aí a nossa aula de hoje, né, o tema da aula de hoje é leite e conservação. A vibração vai ser a Larissa e a prece final a Regina. A Regina me chamou a atenção aí, né, para essa mudança e eu estou trabalhando no material que a Glaucia me passou, mas tudo bem, a semana que vem a gente inverte, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pedir para a Ana Lúcia fazer, por gentileza, a leitura da agenda cristã para a gente. Certo. Vamos lá, então. Capítulo 12. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer o lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atile calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Eu acho que essa passagem traz exemplos mais do que perfeitos para a situação atual que a gente vive, em que a gente está vendo, presenciando todos os tipos de intolerância ou de discussões ou mesmo de agressões verbais ou escritas, e que eu acho que é um perfeito exemplo para que a gente não vá lá e coloque mais lenha na fogueira, entre aspas, né? Mas que a gente possa buscar contribuir, se não ajudar, mas pelo menos não contribuir para aquecer, né? Quando ele diz não amaldiçoe o vozerio alheio, né? Não é porque está havendo realmente uma grande discussão ou uma grande gritaria, entre aspas, né, sobre um tema que a gente vai lá e vai contribuir no mesmo tom, né? No mínimo, a gente se preservar e manter o silêncio e tentar demonstrar com o silêncio que a gente não está contribuindo para entornar o caldo mais ainda, né? E também que a gente não deve criticar quando as coisas não estão acontecendo. Ao contrário, a gente deve tentar fazer com que elas aconteçam. Acho que resumindo na prática, isso. Isso mesmo, alguém mais gostaria de comentar?
Eu ia passar um videozinho para vocês na semana, acabei esquecendo. Depois alguém me lembra aí. Eu recebi a semana um vídeo bem interessante, é de 1967, de um comediante chamado Cantinflas, talvez os mais experientes já tenham ouvido falar, né, Osber? Nós já ouvimos falar com certeza. Mas ele era, embora ele fosse um comediante, ele era um cara muito inteligente, um cara muito sensato. E eu vou passar um videozinho em torno de uns 20 minutos, assim, então tem que assistir com tempo, né? Mas ele fala exatamente sobre isso que a gente está discutindo aqui. Ele faz como se estivesse fazendo um discurso na ONU, né, nas Nações Unidas, lá representando vários países, e ele começa a comentar exatamente essa polarização que a Ana comentou, que estamos vivendo aí já há algum tempo, né? Dizendo que assim, puxa vida, cada um querendo ter a razão, desrespeitando a forma dos outros, e no fim ninguém está certo, né? Embora a gente tenha que respeitar a ideologia e as ideias das as pessoas tentam impor essa ideia como verdade absoluta. E aí você acaba perdendo a razão. Mesmo que você tenha, né, o direito de ter o seu pensamento, toda vez que você tenta colocar isso de forma impositiva, a sua atitude é condenável. Não a sua ideia, mas a sua atitude. Então é por isso que a gente está gerando isso. E essa lição nos traz exatamente isso, né? Poxa, ao invés de você apagar o fogo com gasolina, você não tem água, pelo menos não joga gasolina, né? Fica distante, né? Não atirar a pedra no telhado do vizinho, se coloque na condição de vidraça ao invés de pedra, né? Eu acho que é bem legal a gente refletir sobre esse ponto dessa lição, como todas as outras, né? A Agenda Cristã, como já foi bem colocado aqui, é um livro de cabeceira que a gente deveria ler todas as manhãs antes de levantar da cama, né? Para a gente ser mais tranquilo, mais sereno e ter um dia melhor. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, vamos para a nossa prece. Senhor amado, que nesse momento possamos encontrar a paz necessária para nos dedicarmos ao estudo de hoje. Que possamos abrir nossas mentes e corações para os teus ensinamentos. Que possamos incorporar os novos aprendizados em nossas vidas, dando assim mais um passo em nossa caminhada. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade que nos é ofertada. Que assim seja. Vamos então para o Evangelho. Gabriel, por favor. Estão ouvindo? Sim. Tá. Então, o capítulo 8, o itens 20 e 21, onde o título é Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Essa passagem, no item 20, mostra um espírito que ele é chamado para atender, parece uma solicitação de uma pessoa que está encarnada e ela é cega, né? E ele pontua justamente essa solicitação do encarnado para retornar a visão. E ele pontua, bem interessante, foi até no nosso Evangelho, Larissa, aleatoriamente a gente abriu na terça-feira nosso Evangelho do Lar, que saiu exatamente esse item. E mostra, né, o entendimento que o desencarnado, esse espírito, tem frente à visão material, né? Como a gente aqui tem esse apego à visão e como a gente tem dificuldade em aceitar, né? Ela está pedindo desesperadamente ao auxílio dos amigos espirituais para retornar à visão, e ele pontua que a visão ela pode trazer muita coisa ruim, assim, num sentido, claro, figurado, né? Que quem vê acaba aberto, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Então, assim, mostra o quê? Que se a gente aceita essa aprovação e a gente entende que é um momento que nós vamos viver dentro da eternidade do Espírito, é um momento que nós teríamos que passar e aceitar isso, né? E fazer um bom uso
dessa situação que nós estamos. Não castigar. E acho que vai muito de encontro com o que saiu da agenda cristã também, né? Principalmente ali no último item, é sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que Cristo espera de nós outros, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Então, acho que casa bem com o Evangelho, mostrando que, né, se a gente souber aceitar essas provações que a gente tem que passar, a gente pode ter muito, né, pode ser um caminho mais frutífero na evolução do espírito. Eu achei essa passagem bem, né, a gente até, eu e a Larissa, a gente conversou bastante também do que significaria a cegueira, né, e a visão, né, se a visão estaria mais atrelada com os olhos fechados, a gente tem uma visão da alma, do mundo espiritual, e uma Gabriel, coisa falhou. e com os olhos abertos a gente está muito mais vidrado no mundo material, né? Então a gente conversou sobre isso. E também ele fala no item 21, ele retoma da parte de um outro tema que a gente já leu, que se o teu olho for motivo de escândalo, para arrancá-lo. No 20 ele também cita, né? E também ele pontua a parte da provação, que quem matou a espada, pela espada parecerá. Que a gente pode estar aqui pagando algumas dívidas, e é melhor ter o corpo castigado na encarnação do que a alma na eternidade. Então fica bem essa posição aí de como a eternidade é importante, e como aqui nós estamos para realmente passar por ela, passar pelas provações e ter uma evolução mais rápida, né, no outro plano. Foi isso que eu li. Alguém gostaria de fazer algum comentário aí? É verdade, tem algum microfone bem aberto aí que tá. Não estou conseguindo identificar aí quem está com o microfone aberto. Eu vou desligar o meu aqui que... Fecha o seu aí, Gabriel, por favor. Acho que era. Ok, então se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, abre o microfone, tá? Fique à vontade. Eu acho que o Gabriel colocou bem, acho que são dois pontos interessantes, né, que o texto nos chama a reflexão. O primeiro é da aceitação da nossa prova, que Deus não permitiria nenhuma situação, né, se ela não nos fosse necessária. E o que a gente esquece muitas vezes é que essas provações, a grande maioria das vezes, foram planejadas por nós mesmos, né? Nós achamos lá na erraticidade que nós éramos capazes de passar por isso. E agora chegamos aqui e achamos que somos coitadinhos, né? Então, esse é o primeiro ponto da reflexão. Nós estamos passando por isso, se estamos sendo submetidos a essa provação, é porque ela é importante e necessária para o nosso desenvolvimento. O outro ponto também colocado aí pelo Gabriel é que, às vezes, né, essa cegueira do corpo, ela nos favorece a visão do espírito, né? Importante lembrarmos, né, que o corpo físico é extremamente importante para essa nossa experiência, necessário para essa experiência encarnatória, mas que ele limita o espírito. O espírito sem o corpo físico, ele não precisa, né, ele se locomove melhor, ele se comunica melhor. Então, essa falta da visão física, da visão material, ela faz com que a visão do espírito, né, a sensibilidade do espírito fique melhor. E nos impede, como o texto bem coloca do Evangelho, nos impede de cair em tentação por conta da visão, né? Que Jesus já falou, se o teu olho te coloca, né, em uma situação delicada, tira o olho. Ou seja, se você não consegue trabalhar bem com a sua visão, se você não foca a sua visão nas coisas positivas, se você é tentado e não consegue resistir à tentação da visão, é melhor que você não a tenha, né?
Então, é uma reflexão bastante interessante aí, né? Com esses olhos da gente, os olhos da matéria, para a gente é extremamente importante, mas se eventualmente nós passarmos ou convivermos com alguém que não tem essa faculdade, esse sentido material, é importante que a gente saiba que ele tem um propósito, senão Deus não permitiria, e que essa pessoa tem outras vantagens, né? Ela acaba tendo uma sensibilidade maior, enxergando as coisas com o olhar do espírito, ok, gente? Podemos ir para o nosso tema da aula de hoje? Então, vamos lá. Com alguma confusão que tenha havido aí, a gente corrige a semana que vem, mas nós vamos falar do necessário e do supérfluo. Tá? Lei da conservação. Eu trouxe um texto aqui, pesquisando, né, preparando a aula, eu pesquisei e achei um texto bastante interessante que eu queria compartilhar com vocês para a gente começar a nossa discussão. É do livro do padre José Arimateia, né? Chama A Vida entre o Essencial e o Supérfluo. Bom, ele diz assim... Paulo, tem algum microfone aí que está dando bastante interferência. Deixa eu ver aqui, vamos ver se eu consigo identificar. Aberto o tal do Gabriel, X, acho que muda, Aurora. Eu vou deixar mudo, tá? Se alguém precisar falar, abre, por favor. Ok? Então, ó, tá só o meu aberto por enquanto. Então, se alguém precisar falar, pode abrir o microfone, fala e depois a gente fecha para a gente evitar essa interferência. Eu vou ler para vocês, então. Viver entre o essencial e o supérfluo é uma constante para qualquer pessoa. Em nossos dias, torna-se cada vez mais difícil focar nas coisas que de fato são essenciais na vida, ou seja, indispensáveis para se experimentar uma existência feliz e cheia de sentido. Não é raro se observar pessoas que caminham para o vazio por causa das más escolhas. Há uma demanda muito grande de oferta das mais diversas possíveis, que de maneira bem concreta conduzem a pessoa a uma felicidade superficial e momentânea, de forma a desvalorizá-la e ainda possibilitar sua degradação. O ser humano já vive quase sempre entre a cruz e a espada, diante de escolhas complexas que implicarão consequências desastrosas ou não, a depender das referidas escolhas e do caminho a ser percorrido. Não é fácil viver em uma sociedade que caminha para o abismo em que o supérfluo concretamente força o ser humano a viver a uniformidade, o que o empobrece e impede de experimentar a sua individualidade, algo que se torna tão raro em nossos dias, pois a pessoa é sempre motivada a estar em grupo, seja de forma virtual ou real. Mas para que alguém possa estar bem com os outros, é necessário que esteja bem consigo mesmo. Por isso é fundamental que busque encontrar tempo para desfrutar da sua própria companhia. Gostar de si é também uma maneira de gostar do outro. Mas não somente gostar, sobretudo cuidar de si. É o tema da nossa aula de conservação. Valorizar-se enquanto pessoa, para que não fique à mercê do que as outras pessoas pensam e falem a seu respeito. No entanto, é importante cuidar para não cair no narcisismo, e muito menos no individualismo, mas encontrar o equilíbrio entre o coletivo e o individual, resguardar a individualidade, que é fundamental para uma boa convivência em sociedade. Então, vejam, né? O texto ele traz uma reflexão bem interessante para a gente, que o Léo falou a semana passada, quando a gente falava da destruição, a gente nem estava falando da conservação, né? Mas ele colocou para a gente, de uma forma bastante pertinente, que nós somos constantemente bombardeados pela sociedade por um consumismo, muitas vezes desnecessário, né? Então, nós somos levados a criar
pseudo-necessidades, né, para justificar o nosso consumismo. E por que a gente faz isso? Né? O texto aqui traz essa reflexão justamente para isso, para a gente. Mais uma falha minha, devia ter mandado para vocês, me cobrem que eu mando também. O Momento Espírita de hoje, ele fala exatamente isso. Ele fala da educação dos pais, dos filhos, né? No momento em que, principalmente, as mães que têm um contato maior na maternidade, no início, acabam super protegendo os filhos, não deixando o filho ter a sua própria vida, achando que ela está fazendo bem, mas ela está privando o filho de ter a sua individualidade, de se conhecer. E o que acontece? Dessa criança, depois, quando vira um jovem, um adolescente, ele está sempre sendo contaminado pelo modismo. Ele tem que fazer o que os outros fazem, porque ele não criou a sua identidade. Mas isso também acontece hoje com a gente. Nós temos a necessidade de ser igual a todo mundo. Nós precisamos, né? Achamos que para ser feliz nós precisamos ter o que os outros têm. Então a gente acaba deixando realmente de ser aquilo que nós somos, né? De entender o que nós precisamos realmente para ser feliz, porque nós somos motivados e incentivados pela sociedade. Ele não está dizendo, o texto não está dizendo, e nem eu estou dizendo isso, que a gente tem que se isolar e não deve viver em sociedade. Não, pelo contrário. Né? Já vimos, né, a lei da sociedade, é importante que a gente conviva com a sociedade, mas preservar a minha individualidade. Eu preciso entender, né, nós vamos falar bastante aqui hoje, qual é o meu limite do supérfluo e do necessário, né? Sem modismo, a manutenção da minha individualidade. É muito importante estar em grupo, estar em companhia, mas entender que eu sou um indivíduo, que eu tenho as minhas necessidades, os meus objetivos, né? As minhas convicções, isso é muito importante. Tá? Agora, o grande desafio é o quê? É buscar esse equilíbrio. Eu não posso e não devo me isolar, nós já discutimos isso. Né? Estamos falando da lei de sociedade, eu preciso viver em sociedade, mas até que ponto, né, eu tenho que conviver com a sociedade e não perder a minha individualidade? Até que ponto eu consigo não me influenciar pelo modismo e por aquilo que a necessidade social me impõe, que realmente eu não preciso? Será que eu estou conseguindo diferenciar, estou conseguindo encontrar esse limite? É o que a gente vai tentar trabalhar aqui na aula de hoje. Tá? Eu gostaria aí de vocês comentassem aí o que vocês acham desse texto antes da gente avançar. Vamos lá, gente, vamos cada vez. Vou chamar o Léo, que o Léo sempre bota fogo nas discussões. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, se a gente for pensar, uma das formas de olhar do ponto de vista espiritual para isso que a gente está vivendo, ele está obrigando que as pessoas também parem para analisar esse aspecto, porque tá, é uma maneira, embora o confinamento, em muitas vezes, ele esteja entre os membros da família, mas de uma certa forma ele está sendo obrigado a olhar para ele mesmo, né? Porque ele perdeu a referência social, né? Do convívio, do dia a dia, da onde ele se apresentava, de como ele se mostrava, do que ele fazia para estar em grupo, e isso falando para todas as idades, né? Porque todos nós somos assim, todos nós temos grupos, temos vida social, temos trabalho, então nós temos as nossas formas de conviver e certamente nós temos hábitos que nos levam a nos posicionarmos de uma maneira comum junto a essas pessoas, né? E acho que a causa hoje do maior sofrimento para as pessoas de confinamento, né, é exatamente essa questão do quanto está difícil ficar afastado desse papel que se exerce lá fora, né?
e tem que ficar olhando para si mesmo, que está sendo uma obrigatoriedade, né, de olhar para si mesmo. Isso, assim, por exemplo, eu moro sozinha, eu não moro, né, com a minha família, eu moro sozinha. Então, para mim, que já moro sozinha há algum tempo, olhar para o individual é um trabalho meio que constante, né? É um exercício que a gente vem praticando, às vezes bem, às vezes não, nem tanto. Agora, para as pessoas que não conseguem de forma alguma parar para olhar para si mesmas, ou seja, elas precisam estar o tempo todo se mobilizando em função de alguém ou precisando ser referenciado por alguém, é um baita de um aprendizado essa oportunidade. Então, eu acho que esse texto é perfeito para o momento, né? E, assim, eu não sei se vocês gostam de ouvir o Rossandro Klinger, né? O psicólogo, que é um psicólogo fantástico. Inclusive, eu estava assistindo uma palestra dele antes de começar isso aqui, que tinha muito a ver com esse tema, né? Ele é um espírita palestrante e é terapeuta, é um psicólogo antes de tudo. E ele fala muito disso. Ele fala muito disso, é muito bacana. E realmente a filosofia tem esse fundo, né? E já tem, inclusive, o princípio, né? Se a gente não consegue gostar da gente mesmo, se entender, é muito difícil você transmitir isso para o outro, né? Então, a doutrina traz todos esses conceitos e isso que a gente está vivendo agora, na minha opinião, é uma forma do plano espiritual também chacoalhar esse aspecto de aprendizado para cada um. Com certeza, Ana. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu gosto sempre de pedir a participação, de provocar a participação de vocês, e realmente é muito importante. A gente procura, a gente estuda, a gente se prepara para a aula, mas é na hora do bate-papo que as coisas começam a vir. Enquanto eu estava falando aqui, me ocorreu uma coisa muito legal. Ela falou assim, puxa, esse momento que a gente está vivendo leva a gente a refletir. Então, olha só como é importante, tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui, do que a gente é impulsionado pelo modismo e pela exigência da sociedade, né? Como que nós estamos trabalhando, por exemplo, com as datas comemorativas? Então, hoje, por exemplo, é aniversário da minha esposa. Segunda-feira, na hora do Evangelho, o pessoal fala aniversário do Edu, né? Então, como é que a gente está vivendo com isso agora? Dia das Mães foi diferente, né? Então, assim, nós ainda sofremos o impacto da mídia, mas tivemos que trabalhar de outra forma. O comércio está fechado, já não dá mais para a gente querer sair na loucura, correr todo mundo para o mercado na véspera de uma data comemorativa para comprar coisa para fazer uma festa. Então, a gente começa a entender o seguinte, será que realmente aquela data comemorativa mais importante é o ir para o mercado, encher o carrinho, fazer... A gente vai falar isso hoje, daqui a pouco a gente vai falar disso. Fazer lá um monte de comida, que é legal, é bacana confraternizar, mas muitas vezes tem desperdício. Será que era esse o objetivo da reunião? Hoje a gente está vendo de outra forma, né? Eu não posso mais reunir uma festa de aniversário, a gente não deixa de comemorar e ficar feliz e felicitar a pessoa, mas tem outras formas. A gente não precisa mais ser impulsionado pela mídia para dizer o seguinte, ó, na Páscoa eu vou ter que comprar um ovinho de chocolate para entregar lá. Não, a Páscoa tem outro significado. Ah, tá chegando o Dia dos Namorados. Ah, oh, bacana, Dia dos Namorados. Legal, é um momento importante para a gente, sei lá, comemorar e curtir e estar junto com a pessoa que a gente ama, mas eu não preciso necessariamente fazer muitas coisas que a gente fazia no momento que a gente estava com o shopping aberto, um monte de coisa. A gente começa realmente a repensar algumas coisas. E esse repensar passa pelo que a gente vai discutir aqui hoje. Que muitas vezes nós somos induzidos, tá? pela demanda da sociedade a fazer algumas coisas que às vezes a gente nem estava afim. Ah, pô, mas eu fiz 50 anos, faz tempo, tá? Mas eu vou fazer uma festa de 50 anos. 50 anos é uma data importante, eu tenho que fazer festa. Quando eu fiz 50 anos, eu não quis fazer festa. Uma coisinha aqui em família e tal, mas em outros tempos eu ia achar assim, não, puxa vida, né? 50 anos é um marco. Cara, é muito legal estar com as pessoas que eu amo, que eu gosto e receber uma mensagem, um abraço, mas eu não preciso fazer uma festa. E muitas vezes a pessoa que vem, eu falei isso ontem com
uma sobrinha minha que está passando um momento delicado e estava falando exatamente isso, né? Falei para ela, sabe o que acontece? Às vezes a gente faz um evento social e as pessoas vêm nesse evento não porque quer a tua presença, não porque gosta de você. Ela vem para comer, vem para beber, vem para qualquer motivo menos aquele que você imaginou. À medida que você começa a mudar o comportamento, algumas pessoas naturalmente vão se afastar de você, mas outras pessoas vão se aproximar de você, né? E aí a gente começa a pensar. Eu acho que isso é a gente olhar para o individualismo, não ser individualista. Olhar para o eu como indivíduo e dizer o seguinte, olha, o que eu quero, o que eu acho importante é isso, independente do que a mídia diz, independente do que a sociedade impõe. Eu acho que legal. Obrigado, viu, Ana? Sua contribuição foi bastante útil aí. Alguém mais gostaria de contribuir? Ô, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Um pouco antes dessa pandemia toda, saía muito na rede social, né? Casal com o celular, né? No shopping, ela digitando, ele digitando, né? E muitas vezes o que eles pediam no restaurante, alguma coisa assim no lanchonete, chegava esfriando, né? Aquela coisa de sátira, né? Hoje, eu fico pensando, e esses que saíam, que tinha liberdade de ir no shopping, mas era só para sentar lá e ficar no celular? Dentro de casa, né? Tem o celular, mas será que não vai na cabeça deles que eles não aproveitaram o momento que eles tinham quando estavam no shopping para conversar, para dialogar, para bater um papo, mas não ficaram no celular? Hoje, talvez eles estejam no arrependimento? Ou será que essa pandemia veio para encaixar as coisas que estavam saindo fora do eixo? Eu acho que tem esse lado também, Rosângela. E eu não diria arrependimento, né? Eu acho assim, aprendizado, né? E é oportunidade para a gente repensar. Pode acontecer, por exemplo, de pessoas que estão agora dentro de casa com o mesmo comportamento, né? Então, na mesma casa, no sofá, então ali, né? Vai acontecer também. O que eu acho, assim, uma grande oportunidade que nós estamos tendo para repensar, como a Ana bem colocou, né? Eu tenho a oportunidade de olhar para dentro de mim agora, entender um pouquinho algumas coisas que me agradam, outras que desagradam, né? E que eu tenho que conviver com ela. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente, no dia a dia, levados pela correria do dia a dia, às vezes não tinha esse tempo para parar e pensar. Você ia no embalo, né? Você saía de manhã com o horário atrasado, levantava correndo, pegava o trânsito, na hora que você chegava em casa cansado, às vezes você passava por tudo, aí alguém falava assim, viu, amanhã é aniversário do fulano, nós precisamos ir lá. Ah, tá bom, vai lá, é automático, passa no shopping, compra presente, vai lá, cansado, fica lá um pouquinho, volta para casa. Hoje não, hoje você fala assim, puxa vida, é aniversário daquela pessoa que eu gosto, vou pegar o telefone, fazer uma videochamada, vou mandar o meu abraço, vou transmitir o meu abraço. É muito mais importante, talvez, do que a festa, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente está tendo essa grande oportunidade, né? E o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? É que muitas vezes esse automatismo das nossas atividades nos levavam ao consumismo desenfreado e desnecessário. Onde a gente consumia, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, e de todos os tipos de excesso a gente acabava cometendo, às vezes até inconsciente. E hoje a gente tem para e pensa. Lembra do livre-arbítrio? Podemos continuar fazendo. Só que agora vai ser consciente, aí é mais grave, né? Quando você faz consciente, você assim, não, estou fazendo isso aí que está errado. Lá na frente eu vou ter que responder por isso. Viu, Paulo? Complementando o que a Rosângela estava falando, hoje essa semana veio uma pessoa para mim me perguntar como estava sendo lidar com esse momento, né? Porque essa pessoa é uma pessoa que nunca fica dentro de casa, a gente até brinca, né? Acho que ela não gosta da casa, ela não gosta de viver com ela. Aí eu falei assim, não, eu tô de boa, meu marido já trabalha 4 anos dentro de casa, a gente no primeiro ano foi muito difícil, a readaptação, porque era uma pessoa que viajava muito, minha filha também está dentro de casa, né? Então eu falei, para a gente estar tranquilo, a gente faz as nossas atividades normalmente, uma vez por semana, sabe alguma? Eu falei, e você? Eu estou sofrendo muito.
eu preciso sair, eu preciso falar, eu preciso ir no shopping, eu preciso não sei aonde, eu preciso visitar, preciso fazer. Falei, calma, reflita, estuda. Como que você consegue? Falei, calma, desacelera. Então, pra você ver, eu vejo pessoas sofrendo, e sofrendo muito. Eu estava chorando na minha frente, desesperada. Então, o que eu te falei, essas pessoas, às vezes, estão sofrendo muito. A gente nem percebe. Elas não falam assim, claramente. Isso foi porque é a oportunidade de encontrar a pessoa. Você vê, então, cada um tá de um jeito, né? É um dos problemas, né, uma das consequências dessa pandemia não é só a questão econômica que a gente está vivendo, a questão da saúde do vírus, mas a questão da saúde mental. A Larissa pode até falar aí com mais propriedade aí. Eu tenho cunhada, sobrinha que são psicóloga também, a gente fala exatamente isso, né? Esse pessoal está tendo muito trabalho, é o pessoal do suporte, o pessoal que está ali fazendo o meio de campo, porque às vezes tem essas situações, né? A pessoa ela tinha no sair de casa, de não estar no ambiente, uma forma de, sei lá, de maquiar os seus problemas. Hoje ela tem tempo, ela tem que pensar nos problemas e ela tem que enfrentar esses problemas, porque ela entra em pânico, né? Mas de novo, é uma oportunidade que ela tem. Tem que procurar ajuda, vamos procurar ajuda, procure um profissional, né? Mas é isso, é isso. As situações que nós temos aí é sempre de aprendizado. Né? O que eu vejo muito também, fazendo um paralelo aí com o que a Rosângela falou, é que a gente tem um hábito muito de reclamar, né? E fazendo um paralelo com o evangelho, é como se a gente tivesse cego, a gente recupera a visão nessa pandemia, que é um momento de olhar para dentro, de a gente ter esse contato, como a Ana falou, de pensar no individual, né? Fazer uma reflexão. Mas mesmo assim a gente já se põe, já deu tempo, né? A gente já tá tão acostumado a essa velocidade que a gente já quer sair, quer. Mas será que realmente a gente fez essa reflexão? Será que está sendo, né? É o necessário isso ou não? Nós já estamos querendo supérfluo de novo. Tem esse influxo de coisa. A gente, né? Vem essa mídia em cima, todo mundo. Não, a hora que vai abrir nosso shopping, restaurante, tudo. Gente, será que vai? Entendeu? Nós estamos realmente fazendo isso? A gente escolheu, com certeza. Assim, eu acho que eu tenho isso para mim. Nós escolhemos. A gente falou do plano reencarnatório. Tinha lá, pandemia, check. Tá lá, você vai ter que passar, entendeu? Não vai ter escolha, você escolheu. Né? Então, agora a gente está aqui, nós estamos, assim, pedindo a visão de volta. Entendeu? Acho que faz muito sentido essa reflexão junto com o tema. Né? Nós pedimos isso e agora estamos reclamando. Fazendo analogia. Pode falar. Mas tem um ponto também que eu pego pensando desde que a gente começou a falar isso, porque nós estamos aqui, estamos estudando, estamos trocando informação, a gente está dizendo que a gente tem noção, que a gente tem que fazer esse autoconhecimento, mas assim, o quanto as pessoas que estão em casa que precisam fazer isso, não fazem, mas porque também elas não são estimuladas e também não recebem o nível de informação que precisa. Então, assim, será que a gente também será que a gente consegue, né, interferir não é a palavra, mas influenciar que outras pessoas parem, né, contribuir, exatamente, olha, procura assistir alguma coisa, procura ler alguma coisa, né, indicar algo para fazer. Assim, eu tomo muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas acham que você está se intrometendo, né? Então, eu já me peguei várias vezes, como a Regina deu exemplo aí, ouvindo pessoas reclamarem, etc. Aí eu falo, então, mas eu tenho procurado estudar, tenho assistido alguns vídeos interessantes, assim, para ver se a pessoa pergunta, o que e tal, etc. Mas também não há um interesse, entendeu? Então, também fica muito difícil da gente ajudar, né? E tentar contribuir para que outras pessoas adquiram outros hábitos e procurem ajuda, porque tem muita gente, como a Rosângela citou o exemplo dos casais, provavelmente está um no quarto e outro na sala, cada um com seu smartphone. Trouxeram para dentro de casa o hábito do shopping, né? E como é que essas pessoas vão realmente, sabe, se perceberem e começar a fazer alguma coisa para melhorar, né? É uma situação bem difícil mesmo. Legal,
vai muito do ponto, né? Se a pessoa tá no ponto de aceitar essa instrução, que às vezes você faz, por exemplo, eu já mandei várias vezes os links das reuniões, do grupo, daqui do centro e tal, mas começa, mas não tá no ponto de querer, né? Não vai seguir. E é frustrante também, né? Porque você vê, poxa, a pessoa tivesse entendimento, às vezes ia ajudar mais, né? Porque a gente se vê com entendimento, não que seja enorme da minha parte, mas é um pouquinho mais do que eu tinha no passado, tá crescendo. E, pô, seria bom se outras pessoas mais também compartilhassem disso, o mundo se elevaria mais rápido, né? E nós também. É difícil. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Para mim tá preta aqui, tá? Não tá vendo nada aí? Eu não. Não. Não? Eu só queria contribuir com alguma coisa. Por favor. Vocês me escutam? Sim. Fiquei pensando que uma coisa que eu fico pensando muito é justamente o depois, né? O que a gente vai fazer depois com todas essas reflexões que a gente fez. Porque às vezes eu já desenvolvi uma rotina que é uma rotina outra, né? Então consigo participar mais das reuniões, consigo ter um tempo para fazer minhas orações, porque eu estou em casa, né? É um momento aí para refletir e fico pensando como é que vai ser no depois quando voltar para a rotina, né? Para ter que sair de casa e como isso tudo vai se encaixar. E essa é uma preocupação minha que às vezes eu me pego pensando, bom, e aí, né? O que eu faço com tudo que eu percebi? Será que eu vou... eu sei que eu tenho uma consciência maior do que eu preciso mudar, mas será que vai ser possível? Será que depois na rotina, no dia a dia, isso não vai se perder de novo? Isso não vai entrar nessa loucura do dia a dia e a gente acabar esquecendo de tudo, né? Ultimamente eu tenho pensado, assim, o que eu vou fazer com isso? Quando voltar, porque vai voltar, né? Eventualmente as coisas voltam e se eu vou escapar de novo pela porta da rotina e enfim, É como começar uma faculdade, tá aquela coisa de começar a faculdade, tá com vontade, vontade, vontade. Aí você começa, no primeiro mês você tá lá ainda naquela vibração, segundo mês, terceiro mês já vai caindo, quarto mês você já não está querendo isso, quando já está na metade do ano, mais porque já caiu na rotina, você vê que não é aquilo. Pode ser ainda pior, né, Rosângela? Você termina a faculdade, se forma, vai para a realidade do mercado e fala assim, e agora? Né? O que eu faço daqui? Exato. Acho que é mais ou menos isso que a Larissa está dizendo. Exato. Eu acho o seguinte, Larissa, bem legal isso que você colocou, e o que eu gostaria de dizer assim, a aula de hoje não tem a pretensão de esclarecer esse ponto, mas eu acho que ela vai nos levar a refletir sobre isso, tá? Que é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, sim. Porque se a gente aprender o que a gente pode viver diferente, eu vou deixar a rotina me engolir depois, se eu quiser. E a gente vai tentar, pelo menos aqui, entender que tem muitas coisas que hoje a gente chama de necessário, mas que não são realmente necessárias. Né? Muitas vezes são desculpas, são argumentos para que a gente possa justificar alguns comportamentos, inclusive de consumo. Tá? Então, assim, não tem essa pretensão de solucionar a sua dúvida, mas eu acho que pelo menos de apimentar a discussão e a gente levar. Uma coisa que a Rosângela falou, que é importante, que o Gabriel também complementou, e a Ana, é a questão do seguinte, lembra da história de não colocar a candeia sobre o alqueire? Né? Então, assim, se nós estamos aqui, nós estamos buscando, nós temos sim a obrigação de ser luz, não de impor nada a ninguém, que não é a doutrina espírita, não tem isso como método, né? Não vamos impor nada, cada um no seu tempo, mas não vamos nos omitir. Eu perguntei se vocês estavam vendo a tela, se vocês não tiverem eu vou ler aqui para vocês, mas é o seguinte, nós temos no sábado uma palestra do Renato, que era para ter sido no domingo, tivemos problema, não foi nem problema nosso, foi problema do Zoom, né?
É uma palestra que eu acho extremamente importante, que é os efeitos das emoções em sua vida. Vai ao encontro disso tudo que a gente está discutindo aqui. Então, no sábado à tarde. E no domingo, eu vou fazer uma palestra falando um pouco da caridade em tempos de crise, que vai falar muito do que a gente está discutindo aqui hoje também, de alguns limites, inclusive, né, da prática da caridade, da amor em ação, uma série de coisas. Então, o que a gente está fazendo? Voltando na questão da candeia e do alqueire, né? Se eu vou colocar embaixo do alqueire ou se eu vou colocar no candeeiro. Eu estou divulgando isso. Quem quiser assistir, ótimo. Quem não quiser, livre-arbítrio. Cada um vai escolher. A gente não pode interferir nas escolhas das pessoas, mas nem por isso a gente se omite e não tenta colocar isso à disposição das pessoas. Né? Então, como o Gabriel falou, ó, se eu tiver uma oportunidade de falar, se a pessoa me perguntar, eu vou falar. Se ela não perguntou, mas deu uma deixa, eu coloco no ar. Olha, como a Ana falou, olha, eu estou lendo bons livros, estou assistindo boas palestras. Se ela não quiser saber, ok, a gente não aprofunda. Se ela perguntar, a gente vai lá e coloca. Tá? Isso é extremamente importante. Eu acho que isso tudo vai fechar com a questão do hoje, do depois, que a Larissa colocou muito bem. Né? Como vai ser depois? Depois disso tudo passar, a vida voltar ao normal, não vai mais ter videoaula. Nós vamos voltar à aula de quarta-feira à noite, então eu não vou poder ter acesso a todas as aulas da semana. Mas como que eu vou fazer? Eu vou ficar só na quarta ou eu vou tentar ir no domingo, pelo menos? Né? Eu estou vendo um monte de gente no domingo, isso me alegra muito. Né? Vocês, no passado, que foram meus alunos, a Regina não era da nossa turma, mas o pessoal da noite, toda quarta-feira, Regina, eu convidava o pessoal para a palestra de domingo, né? E tirando o Luan, que de vez em quando, a Ana e tal, o pessoal não ia. Eu estou vendo um monte de gente que não ia assistindo as palestras hoje. Ah, mas hoje é online, né? Continua sendo no domingo de manhã, 9 horas da manhã. Será que quando voltar e acabar isso aqui, eu vou sair da zona de conforto, vou sair da minha casa e vou lá ao centro para continuar o estudo? Né? Ou eu vou falar assim, pô, agora não dá, né? Pô, tem que fazer almoço, tem... Né? É isso, Larissa, nesse sentido que eu estava dizendo, sabe? A gente é que vai começar a fazer nossas escolhas. Ah, vai mudar, tá bom, mas até que ponto eu vou mudar? Até que ponto eu vou dizer o seguinte, não vou mais me deixar levar por certas coisas. Né? Eu vou disciplinar algumas coisas em mim. Ah, mas tem uma imposição da sociedade. Tá, até que ponto eu vou aceitar essa imposição? Se for necessário, imprescindível, ótimo, claro, uma questão de trabalho, sobrevivência. Não falar aqui do super, né, do necessário, nós vamos ter que fazer, ok. Mas e aí, depois? E o tempo que sobra, como é que eu vou distribuir esse tempo que sobra? Hoje nós estamos com um monte de tempo, às vezes eu vou ficar procurando coisa para fazer para não ficar no ócio, né? Mas nesse tempo todo eu consigo selecionar algumas coisas que vão ser necessárias à continuidade. Não dá mais para ficar sem certas coisas, né? Não dá mais para ficar sem, por exemplo, a minha hora de lazer com a minha filha. Passar o dia todo, hoje eu arrumo uma horinha lá para a gente jogar um jogo, assistir um filme, fazer alguma coisa. Ela fala assim, pai, vamos fazer alguma coisa em família? Vamos fazer alguma coisa em família. Né? E a hora que voltar, a gente acaba com a coisa em família? Deixou de ser importante? Eu vou ser engolido pela rotina novamente? A decisão é minha. Oi? Deixa eu fazer um comentário. Desde que vocês começaram a falar sobre isso, está vindo aqui na minha cabeça, porque eu tenho pensado muito nisso. Na verdade, o normal não vai ser mais o normal que a gente tinha, né? Vai ser um normal diferente. Porque muita coisa vai ter mudado e a gente vai ter que olhar um pouco também para fora da nossa casa, para fora do nosso íntimo e exercitar a caridade, porque eu acho que vai ter muita gente precisando de ajuda. Então, a gente pode, que nem a Larissa falou, né, ficar com medo de ser engolido pela rotina e pelas coisas que a sociedade impõe para a gente, mas a gente vai ter que, eu acho que, exercitar mais a caridade e o amor ao próximo e realmente lembrar o que é necessário, o que é supérfluo, porque
vai ter muita gente que não vai ter o necessário. E a gente vai ter Exatamente. que fazer a nossa parte. Como você falou, né? O normal não vai ser o normal. Eu vou ter que escolher Não. qual vai ser o meu normal daqui para frente. Aham, O que vai ser normal para mim daqui para frente? Né? sim. Acho que essa vai ser a grande escolha, né? Então vamos lá, ó, eu trouxe algumas imagens, a gente vai ter aqui texto e imagem alternando aqui para a gente pensar, né? Então, quando a gente fala de necessário e supérfluo, né? Isso aqui, ó, vocês estão vendo a imagem agora? Isso aqui do lado esquerdo é muito mais comum do que a gente imagina. A pessoa não tem um calçado para colocar no pé, né? Hoje a gente está vendo isso. Hoje a solidariedade está mais aflorada, a gente está parando para ver com paixão, algumas coisas a gente vai falar domingo, tenho certeza que vocês estavam na palestra domingo, né? Mas isso aqui é normal, isso aqui existe muito mais do que a gente imagina. Agora, é pecado eu ter um bom sapato, um bom calçado, uma boa roupa? Não, não é. A questão é quando que eu consigo estabelecer, ou eu consigo enxergar aonde é o necessário e o supérfluo. Aí eu preciso ter um bom sapato. Eu vou trabalhar, eu tenho que estar bem apresentado. Mas eu preciso ter um marrom, eu preciso ter um preto, eu preciso ter um azul, eu preciso ter um tênis de caminhada, um tênis de treino, um tênis para sair, um chinelo para ficar em casa, outro para ir para a praia, outro para ir no shopping. Será que realmente eu preciso disso tudo? Ou isso é uma imposição da sociedade? Né? É essa a reflexão que a gente tem que começar a fazer. Então, assim, por que eu preciso trabalhar 10, 12 horas, 8, 10, 12 horas todos os dias, às vezes no final de semana? É porque eu preciso, hoje meu custo de vida é muito alto. Mas por que ele é muito alto? Porque talvez eu precise responder à sociedade com algumas demandas que será que são realmente necessárias? Eu preciso ter um celular de última geração? Eu preciso trocar todo ano de celular? Eu preciso ter, sei lá, uma banda larga de 300 mega, né? Se uma de 100 atende, uma de 50. Então, são essas reflexões que a gente vai ter que começar a fazer daqui para frente. Como a Helenice bem colocou, a gente não sabe quanto tempo vai demorar isso aqui. A gente não sabe ainda o efeito, né, real do impacto econômico disso. Algumas pessoas, hoje eu recebi umas pessoas aqui, a minha casa, o Gabriel veio aqui outro dia, minha casa está um ponto de doação entrando, doação saindo, muito legal, maravilhoso, tal, e a gente acaba, e umas pessoas que eu conheci na prefeitura, trabalharam comigo, vieram aqui hoje, a menina falou com muita humildade, com muita sabedoria, eu falei, nós estamos numa zona de conforto, nós somos servidor público, nós estamos com o nosso salário garantido, mas e as pessoas que dependem, né, do seu trabalho e não estão podendo trabalhar? Como é que vai ser isso daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses? Realmente a gente vai viver uma situação totalmente fora da realidade. E não vai dar mais para a gente achar que é normal a gente ter abundância, a gente sobrar faltando para o outro, que vai ser a nossa discussão aqui. Então, ó, o que é necessário? Né? O que é necessário? Ó, aquele que é sábio conhece o limite do necessário por intuição. Qual que é a diferença de intuição e inspiração? Quando vocês tiverem essa dúvida, tem uma dica. Intu quer dizer dentro. Né? Então, intuição é aquilo que vem de dentro. Inspiração, ó, inspira é aquilo que vem de fora. Né? Então, assim, intuição é aquilo que está dentro, aquilo que você acumulou, que já está gravado no seu perispírito, nas suas experiências. Então, você fala assim, ó, intuitivamente, você fala assim, puxa, eu sei que aqui é o meu limite. Né? Só que ele fala assim, aquele que é sábio. Olha o que o Sócrates fala do sábio. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Então, a gente começa por aí, né? Sabedoria não é inteligência. Inteligência é aquilo que a gente vem trabalhando, nossa evolução, conhecimento, etc. A sabedoria é quando a gente acumula, né, um grau suficiente para aplicar essa nossa inteligência de forma saudável, de forma a fazer o bem, né, auxiliando o nosso progresso e o progresso do semelhante. Então, a pessoa que é sábia, ela sabe por intuição qual é o limite do necessário. Eu não preciso ir além. Então, normalmente, as pessoas sábias, elas não esbanjam.
elas não ostentam. Né? Por quê? Porque elas sabem assim, isso aqui é necessário. Mais do que isso é ostentação. Eu não preciso disso. Agora, muitos apenas conhecem o limite do necessário à custa das experiências. O que a gente está dizendo aqui? Que assim, eu só vou perceber que eu tinha mais do que o necessário quando eu gastar com o supérfluo e faltar para o necessário. Aí eu falo assim, puxa vida, se eu tivesse levado uma vida mais simples, mais tranquila, eu poderia ter economizado e hoje eu teria para minha manutenção do mínimo. Enquanto a gente não passa por essa vivência, a gente... Aquela história, né? Aprende no amor, aprende na dor. Tá? Então, assim, o limite do necessário, a gente vai ver aqui, o limite entre o supérfluo e o necessário não tem regra. Não tem um manual dizendo, ó, isso aqui é supérfluo, isso aqui é necessário. Até aqui é necessário, passou daqui é supérfluo. Não tem esse limite. Nós vamos entender aqui na aula de hoje que esse limite, quem vai definir somos nós. Cada um vai ter que entender o seu limite. Tá? E isso aqui é muito importante. Estou dizendo, essa aula de hoje, talvez, no momento, né, até agora, é a aula mais importante que a gente tem. Ela está nos chamando a uma reflexão muito importante. Nós estamos vivendo um momento ímpar na humanidade. Onde a civilização, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, né, trouxe grandes avanços, grandes descobertas, grandes possibilidades, gerou grandes necessidades e que hoje a gente está tendo um tratamento de choque, mas talvez você não possa ter mais nada do que isso. Você vai ter que repensar. Aí a natureza não traçou um limite necessário em nosso próximo organismo físico, nosso próprio organismo físico? Uma pergunta. A própria natureza não diz, seu corpo, eu já estou satisfeito, não preciso mais comer. Né? Eu já estou aquecido, eu não preciso de mais agasalho. Eu já dormi o suficiente, eu não preciso ficar no ócio. Eu poderia levantar e fazer alguma coisa pelo meu próximo. A natureza não fez isso com a gente? Nós não temos isso? Vocês acham que sim ou que não? Mas sem a força, sem a saúde, como que a gente vai trabalhar? Mas a saúde você precisa do necessário, não do supérfluo. Se você Exato. começar... O Gabriel é médico, ele vai me corrigir se eu estiver errado. Aí você ficar tomando um monte de vitamina que seu corpo não precisa, ele vai simplesmente jogar fora. Né? No metabolismo ele não vai ficar com aquela vitamina. Ele vai ficar com o necessário, não é isso? Uhum. É assim que funciona? O alimento é a mesma coisa. Você vai ingerir alimento para gerar energia necessária. Tudo que for excesso vira gordura e vai atrapalhar. Então, a natureza, ela deu sim o limite. Ó. O problema é que o homem é insaciável. Nós temos um limite natural aqui, que é inconsciente, a gente poderia saber. O nosso próprio organismo poderia impor esse limite para a gente. Mas nós somos insaciáveis. Por que nós somos insaciáveis? Se naturalmente eu sei o limite. A natureza traçou o limite das necessidades no próprio organismo do homem, mas os vícios lhe alteram a constituição e criam para ele necessidades que não são reais. Né? Então, nós falamos, vamos pegar o exemplo da comida aqui. A natureza colocou, meu corpo sabe o que eu preciso, mas o vício, a gula, que é um vício, né? Eu vou lá e vou passar, e aí meu corpo acostuma, ele muda. Ele altera a minha constituição, e meu corpo vai querer mais. Eu tenho aquele desejo, aquela necessidade de comer. Eu olho para a comida e eu quero comer mais. Mas eu não preciso de mais. São os prazeres, né, Paulo? São os prazeres. Você fala assim, quando você está comendo, não por fome, mas por prazer, porque é uma comida gostosa, saborosa. A gente inventou um monte de coisa, a indústria também, para aumentar o consumo, né? Porque a natureza, ela deu o básico pra gente, mas a gente inventou um monte de guloseimas aí e agora é um prazer comer todas essas coisas. Necessidades que não são reais. Né? Não é necessidade. Uma vez eu vi uma postagem do pessoal do marketing, eles falavam o seguinte, a gente não cria
uma ideia, a gente cria a necessidade da ideia. Então, assim, ele te vende que você precisa daquilo. Né? Então, é exatamente isso. Você tem a natureza te dá o mínimo, mas a mídia, o mercado e o marketing, ele te vende uma necessidade que você precisa daquilo. Onde já se viu você não ter um rodo dinâmico, não sei o que ter, que passa pano e vai... Entendeu? Então, você vai entrando isso na sua cabeça por diversos mecanismos, cores e tal, e daí vem esse desejo de cada vez mais o supérfluo, né? A necessidade associada ao extremo supérfluo, e não a necessidade real. Essa casa que vocês estão vendo atrás de mim aí não é minha, né? Obviamente. Não tem uma casa dessa. Mas eu não preciso ter uma casa dessa também. Entendeu? Eu não preciso ter uma casa. Ah, eu posso ter? Ah, não, se eu tenho muito dinheiro, tudo bem, o cara pode, legal, ok. É uma escolha, não. Mas eu, particularmente, eu não preciso ter uma casa dessa. Eu posso ter uma boa casa, confortável e tal, mas mais modesta. Mas é uma questão de escolha. Mas são necessidades que a gente acaba criando para a gente, que a empresa, a mídia, né, a sociedade, de uma forma geral, coloca e a gente acaba aceitando isso como real. Né? E isso faz com que a gente comece a criar, né, uma necessidade que não é real e fica escravo disso tudo. Ó, não existe um limite definido entre o que é supérfluo e o que é necessário. Não vai ter um manualzinho. Ah, para o Paulo o limite é esse, para a Rosângela é aquele, para a Larissa é aquele, para o Gabriel é aquele, para a Ana outro, assim, por diante. Não, não existe. Tá? Agora, a civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, certo? Então, nós somos evoluindo, vamos crescendo, a civilização vem trazendo uma situação, e ela cria algumas necessidades, né, que não estaria lá. E os espíritos que ditam princípios, né, eles não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Então, nós temos que fazer esse balanço. Eu preciso acompanhar a civilização. Então, eu dei o exemplo do celular, né? Tecnologia de ponta, que no passado era uma coisa muito distante da gente, hoje está acessível a todo mundo. Agora, ter acesso, né, a um smartphone, a um telefone, né, que me traz alguns recursos importantes, eu tenho WhatsApp, eu tenho o próprio Zoom que eu estou assistindo, legal. Isso é necessário hoje, para acompanhar a civilização. Nós estamos vendo a situação, por exemplo, do estudo, né, das crianças que estudam no Estado, o percentual de crianças que estão tendo acesso à aula é muito pequeno. As particulares, 100% dos alunos estão tendo aula. Na escola pública, sei lá, menos da metade está tendo acesso. Por quê? Porque não tem um equipamento. Tá? Então, ele é necessário. É necessário para que eu possa caminhar junto com a civilização. Hoje eu preciso ter uma internet, eu preciso. Mas será que eu preciso ter um telefone de última geração? Será que eu preciso ter 2 telefones, 3, que algumas pessoas têm? Ah, eu preciso ter 2 computadores, eu preciso de uma televisão em cada cômodo da minha casa? Eu preciso ter, além da banda larga, a TV por assinatura, isso, aquilo? É isso que a gente tem que entender. Né? De tudo que a civilização traz. Para que eu consiga acompanhar, eu tenho que encontrar o meu limite do necessário e do supérfluo, para que eu tente não avançar essa linha. Porque toda vez que eu avançar essa linha, eu tenho 2 problemas, que a gente vai ver aqui também daqui a pouco. Ou eu estou afetando o próximo, para que eu tenha aquilo que está faltando para um outro alguém, ou eu estou sacrificando alguma coisa minha para conseguir aquilo ali desnecessariamente. Eu estou utilizando uma energia desnecessária que eu poderia estar dedicando, por exemplo, à hora da atividade em família, com a minha filha, com a minha esposa. Entendeu? Ah, mas eu preciso fazer isso porque eu preciso ganhar X. Mas se eu ganhar meio X, será que eu não consigo fazer tudo o que é realmente necessário? Essa é a discussão, essa é a reflexão que nós temos que ter. Eu não preciso estagnar, eu não preciso virar selvagem, voltar lá para o tempo do, como a Cecília fala, do uga-uga, acender o foguinho para me aquecer. Não, eu não preciso disso. Mas eu posso conviver com a civilização dentro de um limite, dentro de uma razoabilidade. Ó, tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa no seu devido lugar. A razão, né? Nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios, não é assim, Larissa? Funciona? Razão e emoção.
né? Então, a grande sacada é a busca do equilíbrio entre a razão e a emoção. Se deixar levar pelos impulsos, pelas imposições da sociedade, da mídia, ou conseguir colocar a minha razão, entender qual é o meu padrão de vida que eu posso levar dentro de uma razoabilidade, onde eu não precise sacrificar algumas outras coisas que são importantes e ainda assim acompanhar a vida social e da civilização. Então, usar a inteligência emocional. Buscar isso. Como é que eu vou sair daqui agora? Quando isso tudo acabar, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para aquela loucura do dia a dia? Eu vou deixar a rotina me engolir de novo? Se eu achar que tudo aquilo realmente era necessário, né? Talvez até vai ser pior, porque com a crise econômica eu vou ter que trabalhar dobrado, né? E talvez eu tenha aí um problema de saúde e consiga ganhar o dinheiro e não possa usar nada daquilo. Mas tem um lado bom também. A gente pode só falar que a civilização, né, traz as falsas necessidades, né? A civilização desenvolve um senso moral e, ao mesmo tempo, o sentido de caridade, que leva os homens a se ajudarem uns aos outros. Por que ele está dizendo isso? Porque lá na época, né, primitiva não tinha caridade? Não tinha. O que prevalecia lá? O instinto de conservação, não era assim? Né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, também essa civilização vai, a gente já discutiu isso, não na mesma velocidade do intelectual, mas o senso moral também vai evoluindo. E com isso ele traz a questão da caridade. Domingo, 9h30 da manhã, estaremos lá falando sobre caridade, tá? Estaremos aqui de novo, né? Como sempre. Mas exatamente isso. Então, esse sentimento de caridade faz com que a gente comece a olhar para o nosso próximo, a despertar alguns sentimentos como compaixão, solidariedade, amor fraterno, né? Olhar para o meu irmão e começar a me sentir mal com aquele cara que não tem nada para se cobrir, eu estou com um monte de blusa aqui, e mais do que isso, né? Guarda-roupa cheio, que a gente vai falar daqui a pouco também. Tem uma colocação aqui, ó. A nossa parte moral pode ter em abundância. A ideia, Kathleen, é exatamente essa. É que nós coloquemos o nosso lado moral, né, mais alinhado, né, ou priorizado em relação ao material. Não que o material não seja importante, nós já falamos várias vezes isso. Nós estamos encarnados num planeta onde a matéria é relevante. Nós precisamos da matéria, precisamos do corpo físico, precisamos nos alimentar, como a Rosângela já falou, eu preciso de um mínimo, tá, mas é um mínimo, não é o supérfluo. E aí eu começo a trazer um moral, trago o moral para caminhar junto com o material. Aí eu vou dizer o seguinte, peraí, se eu preciso só do essencial e eu tenho o supérfluo, está faltando para alguém, eu preciso começar a compartilhar. Eu preciso olhar para o lado. Isso está acontecendo, muito legal, muito legal. A gente está vivenciando isso assim, de uma forma bem bacana. Mas a gente precisa ver depois, né, Larissa? Como é que vai ser depois? Será que eu vou continuar lembrando que o meu irmão tem necessidade, que ele passa fome, que ele passa frio? Ó, eu vou trazer um exemplo aqui para a gente, né? Eu gosto sempre de polemizar um pouquinho, então eu sempre trago uma situação. Ó, uma boa alimentação é necessária? Né? Necessário. Praticar atividade física, ir para uma academia, né? Praticar atividade, isso tudo é necessário, não é? Vocês acham que isso é necessário ou é supérfluo? Eu acho necessário para a saúde. E tem que ver qual a forma que isso é realizado. Se você falasse que é supérfluo, eu ia brigar com você, porque você me mandou para a academia, tá? Eu também acho que o Gabriel está certíssimo. É necessário. O problema é o seguinte, qual o objetivo? Com que objetivo eu estou fazendo isso? Né? O meu objetivo é para ter um corpo saudável, para manter a minha máquina, aqui, a minha ferramenta encarnatória em ordem, tirar o melhor proveito desse instrumento que Deus me deu, ou
é para ir além e ter supérfluo, né? Qual que é o meu objetivo? Por que eu estou fazendo isso? Então, é esse tipo de análise que a gente tem que fazer. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é só uma analogia, tá? Não estou criticando, não é nada disso. É só para a gente entender qual é o objetivo. Ah, legal, eu preciso de uma boa alimentação, mas dentro do necessário também. Toda vez que eu pego uma quantidade de comida excessiva, jogo fora, desperdício, passou a ser supérfluo. Tá? Uma coisa importante aqui, ó, aqueles que vivem à custa das privações alheias exploram em proveito próprio os benefícios que a civilização oferece. O que ele está dizendo aqui? Qualquer pessoa que, para atender às suas necessidades reais ou irreais, né, explora alguém para que eu tenha a minha necessidade, para que eu tenha a minha satisfação, para que eu consiga o meu prazer, isso vai acontecer em detrimento do mínimo para o meu semelhante, eu estou extrapolando, né, os benefícios da civilização. E foi isso que a civilização quis me trazer. Ela trouxe possibilidades, algumas necessidades, mas para que a gente consiga viver em harmonia, para que a gente busque aquele senso moral, né, que eu consiga trabalhar isso de alguma forma. Essas pessoas que se aproveitam do terceiro, que exploram o terceiro de qualquer forma, gente, tá? A gente está falando, por exemplo, de uma relação de patrão-empregado, a gente está falando de uma relação, às vezes, dentro da própria família, que alguém quer levar vantagem em cima do outro. Então, essas pessoas, elas possuem da civilização apenas o que ela tem de superficial. Assim como existem pessoas que possuem da religião a mesma, né, a aparência, apenas a aparência. Essa analogia ele quer dizer o seguinte: quando eu, um ser aparentemente evoluído e civilizado, eu exploro o meu semelhante para satisfazer as minhas vontades, os meus desejos e até as minhas necessidades, eu não estou sabendo aproveitar aquilo que a civilização me trouxe. Aquela parte moral eu estou deixando de lado. Eu trago, às vezes, até a parte intelectual, né? Mas, assim, eu sou aparentemente civilizado. Muitas vezes eu estou trabalhando como, estou agindo como um selvagem, do instinto. A lei do mais forte, eu posso mais, eu vou sobreviver. Azar dele. É isso que ele está dizendo. Assim como a gente fala da religião, né? Por isso que ele traz essa analogia aqui. Os hipócritas, os caiados, né, que o Evangelho me fala, eu vou lá e faço tudo bonitinho, certinho, vou no centro, vou na igreja, vou no templo, sei lá onde for, né, e faço tudo bonitinho, dou esmola e tal, mas eu saio dali e vou explorar meu irmão, eu vou fazer uma série de coisas que não são bacanas. Então, isso tudo traz essa reflexão para a gente. Eu sou uma pessoa, mas eu trabalhei, eu estudei, eu consegui, tudo que eu tenho foi conquista do meu trabalho, foi com o suor do meu trabalho. A pessoa ficou parada e não fez. Nós vamos falar isso no domingo, né? Dar o peixe, ensinar a pescar. Vamos olhar isso com certa cautela, né? Se eu conseguir realmente evoluir, se eu tive a oportunidade, se Deus me deu alguns talentos e eu estou fazendo bom uso desse talento, vocês lembram a diferença de bem e mal? Nós estudamos isso, né? O que é o bem? O que é o bem? Seguir as leis divinas. Seguir as leis divinas. O que é o mal? Infringir as leis divinas, né? Não seguir. A ausência do bem, né? É a ausência do bem, é infringir as leis. Então é isso. Se eu tive a oportunidade de lutar, progredir, né, eu tenho que fazer o quê? Que essas leis sejam cumpridas harmonicamente. Aí eu tenho aqui a lei do amor e da caridade, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei do trabalho. Eu tenho que colocar isso em prática. Toda vez que eu negligenciar qualquer uma dessas leis, eu estou agindo de forma errada, estou agindo no mal e não no bem.
Então, por isso que ele fala que essa civilização é apenas o que ela tem de superficial. Eu vou me mostrar para a sociedade como um elemento civilizado, né, intelectual, mas agindo realmente como um troglodita, como um selvagem. Como que a gente faz, então, né, para a gente tentar discernir entre o bem e o mal? Então, algumas perguntas aqui que podem nos ajudar. Tá? Ó, eu estou buscando equilíbrio entre o material e o moral? Eu estou comprometendo a minha saúde física? Eu estou comprometendo a minha saúde moral? Alguém está tendo menos para que eu possa ter mais? Eu estou disposto a tirar do que é meu, que é necessário, para dar aos que não têm sequer o básico. Eu não estou falando de tirar o supérfluo, tá? Tirar o necessário, aquilo que eu acho que é necessário. Eu estou pronto para abrir mão sem sofrimento? Então, vamos refletir um pouquinho sobre cada um desses aqui. Então, eu estou buscando equilíbrio entre o material e o moral? Olha, toda vez que eu desperdiço, que eu jogo alimento fora, eu tenho que me lembrar que tem gente que está lá comendo, procurando comida no lixo. Não tem nada para comer. Né? Então, ó, eu estou desperdiçando o material e estou desperdiçando o moral. Essa cena é deprimente, mas é muito comum. Infelizmente, a gente vê muitas crianças aí hoje morrendo de fome, aqui no Brasil, às vezes perto da gente, mas se a gente andar aí pelo mundo todo, a gente vai ver essa situação. E quantas toneladas de alimentos são jogadas fora por dia? Então, existe um desequilíbrio entre o material e o moral. Porque se a produção é suficiente para alimentar todo mundo e não está chegando lá, alguém está desperdiçando. Como que a gente está agindo em relação a isso? Ah, não, mas lá em casa a gente tem uma cultura, a gente só coloca no prato o que vai comer. Legal. É isso mesmo que a gente faz? Nunca fica nada na geladeira lá e a gente joga fora. Né? Algum alimento que fica na nossa despensa, que você vai ver lá está vencido, e a gente precisa jogar fora. Né? Vamos começar a analisar isso. Estou comprometendo a minha saúde física? Excessos de toda a natureza. Eu trouxe 2 exemplos aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Sem julgamento, sem nada, é só para a gente refletir. Mas, por exemplo, eu gosto de tomar um chopinho no final de semana, tal, legal. Tá? É pecado? O Espiritismo proíbe? Não. Graças a Deus, o Espiritismo não proíbe nada. Tudo é permitido. Né? Mas nem tudo é aconselhável, né? É razoável. Então, assim, eu posso tomar, mas será que eu não estou fazendo disso algum excesso que está atrapalhando a minha saúde? Será que o dinheiro que eu estou gastando com bebida, né, não poderia estar sendo aplicado de outra forma, principalmente quando a gente fala em excesso? Não poderia estar fazendo alguma coisa útil? Ou até mesmo o tempo que eu gasto, por exemplo, em bares, né, eu não poderia estar fazendo algo mais útil para o meu irmão, na sociedade? A mesma coisa com a comida. Pô, muito legal comer, né? Bacana. Acho que foi a Elenice que falou aí, né? A gente acaba sendo induzido aí pelas coisas novas, guloseimas, etc. Mas isso não está trazendo problema à saúde? Estou preocupado com a minha saúde? Esses excessos que refletem na minha saúde, tudo que eu cortar de excesso, além de fazer bem para a minha saúde, ele pode reverter em benefício do meu irmão. Não só na questão material, né, de transformar isso, por exemplo, em boas ações e doações, mas de usar o meu tempo. Eu dei um exemplo aqui que eu acho que é muito legal. Né? Aquele tempo que eu ficava no boteco, eu posso fazer outra coisa. Eu posso estar fazendo um atendimento fraterno, eu posso estar distribuindo marmita para um morador de rua. Tem N coisas que eu poderia estar fazendo nesse tempo que seria melhor para mim, para minha saúde física e moral, do que ficar bebendo, principalmente bebendo em excesso, comendo em excesso. E assim vai. Tantas outras coisas que a gente pode colocar. O trabalho.
O trabalho, tem gente que fala orgulhado, eu sou um workaholic. Né? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra. Né? Fala orgulhoso. Pô, será que eu tenho que ter orgulho disso mesmo? Esse excesso não poderia se transformar em a dedicação do meu tempo? Por exemplo, você gosta tanto de trabalhar, você não gosta de ficar em casa, como a Ana colocou da amiga dela, que está entrando em pânico? Legal, vai trabalhar lá com os doutores da alegria. Pega essas horas excedentes que você tem, ao invés de trabalhar e ganhar dinheiro, não que dinheiro seja ruim na sua conta, nada disso. Mas, de repente, coloca o seu tempo a favor do seu irmão. Trabalha essa questão moral, faz uma doação de outra forma. Ah, não dá para doar dinheiro, não consigo doar alimento. Ok, vai ouvir, vai num asilo conversar com o velhinho, ouvir as histórias dele. Entendeu? Tem como a gente fazer isso. Estou comprometendo a minha saúde moral? Ah, será que, por eu estar agasalhado, por eu estar vestido, não me importa se o meu irmão não tem o mínimo? É indiferente? Eu estou comendo, estou alimentado, estou agasalhado, eu passo pelo meu irmão na calçada e simplesmente eu ignoro. Isso é nossa saúde moral. Quando a dor do seu irmão não te afeta, você está com problema. Quando a gente vê uma situação dessa, ou dessa, e ela é indiferente para você, amigo, se cuidar. A sua saúde moral está com problema. Nós precisamos tratar disso aí. Ah, mas eu não posso salvar o mundo. Não posso, não vou e não devo. Vamos falar isso domingo. Estou dando os spoilers aí para vocês virem domingo na palestra. Tá? Ah, mas, pô, aonde eu olhar vai ter gente assim. Sim, vai ter gente assim. Mas isso não pode passar despercebido por você. Você não pode achar que isso é normal. Isso tem que te incomodar, ainda que você não consiga fazer muito, ou talvez quase nada, mas você não pode se sentir indiferente. Se estiver sentindo indiferente, a sua saúde moral está comprometida. Alguém está tendo menos para que eu possa ter mais? Alguém já deve ter visto o desenho do Pica-Pau lá, né, da raposa, ó. 1 para você, 2 para mim. 1 para você, 7 para mim. Né? Essa cena é muito emblemática, né? O cara aqui, ó, comendo, comendo, e o outro, coitadinho, morrendo de fome e botando a comida na boca. Será que a gente não vivencia de alguma forma uma situação dessa? Será que para satisfazer as minhas necessidades, os meus prazeres, eu não estou sobrecarregando ou estou tirando de alguém de alguma forma? É uma reflexão que nós temos que fazer. Quando eu entro numa divisão, né? É comum briga de herança, por exemplo. Famílias se desmanchando porque um quer levar vantagem em cima do outro. Eu estou disposto a tirar do que é necessário para dar aos que não têm, né? Sequer o básico. Ó, eu estou ali na rua, vai chegar o frio agora, final de semana, né? Eu estou agasalhado, aí eu passo na rua e vejo uma pessoa que não tem um calçado para botar no pé, não tem uma camisa, está peito pelado, nu ali. Eu tenho coragem de tirar essa blusa minha e deixar para essa pessoa, sabendo que na minha casa eu tenho um guarda-roupa lotado de roupa, roupas que às vezes estão lá há 6 meses, 1 ano e eu nunca usei. Mas aí eu penso assim, puxa, mas essa calça eu ganhei da minha esposa, da minha namorada. Ah, isso aqui foi aquela minha tia de coração que me deu. Ou então eu comprei essa calça, nossa, gostava tanto dela, né? E o cara está ali morrendo de frio. Nem te serve mais. Você comprou aquela roupa quando você, né, ainda tinha um corpinho. E aí, o que você faz? Olha para aquela pessoa e fala assim, puxa vida, está com frio, mas se eu tivesse alguma coisa aqui no carro, eu daria para ela. Né? Então, será que a gente está preparado para pegar aquilo que eu tenho, que até poderia usar? Pô, eu uso, eu gosto dessa blusa.
eu gosto dessa roupa, mas eu tenho 3, tenho 4, tenho 5. Eu vou dar no mundo. Vou dar para aquele que não tem. Aquelas pessoas que, às vezes, ficam em volta de uma latice, colocando a vida em risco para se aquecer, porque não tem uma blusa, um agasalho. Será que eu estou disposto a isso? Eu tenho um amigo que faz isso. O cara está no carro, ele encontra alguém na rua, ele tira o sapato dele e volta descalço para casa. Ele fez isso mais de uma vez, arranca a blusa do corpo e dá. Será que a gente está pronto para isso? Não estou pronto para isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma limpa no guarda-roupa e deixa no carro. Andando na rua, encontrou uma pessoa numa situação que não é legal, que não tem, para o carro e fala, está aqui, meu amigo. Se puder falar meu irmão, então, nossa, ele vai receber com muito mais amor. Eu estou pronto para abrir mão sem sofrimento. Porque essa parte que nós passamos aqui, de repente agora, como a gente já falou, né, que está todo mundo aí solidário e tal, mas assim, será que eu estou pronto para fazer isso sem sofrimento? Fazer assim de coração aberto mesmo, sem remorso, sem aquele negócio, ai, nossa, eu vou fazer, né, mas depois que eu der, nossa, puxa, eu queria ter aquilo, né, eu gostava tanto daquela blusa, eu gostava tanto daquilo. Opa. Então, assim, é ter alegria e falar assim, puxa, eu estou conseguindo, né? Graças a Deus eu consegui trabalhar, consegui juntar, hoje eu tenho muito, eu vou compartilhar com isso, vou dar o material. Mas eu posso doar, como a gente já falou, até dei o exemplo lá dos doutores da alegria, às vezes a pessoa não tem realmente condição de doar o material. Ele está lutando ali para conseguir o necessário. E isso vai ser comum daqui para frente. Para nós até. Talvez seja difícil a gente, né, ter alguma coisa para passar para o nosso irmão de material. E aí, o que eu posso dar? Eu tenho que ter a alegria de saber o seguinte, hoje eu vou doar meu tempo, eu vou tirar um sorriso de alguém, né? Eu vou ouvir, vou emprestar meu ouvido para alguém. Eu vou dar um abraço a hora que puder abraçar. Vou doar sangue. Quando a gente está disposto a doar, né, a gente sai no meio de uma pandemia e vai lá e vai doar sangue. Tem gente precisando de sangue. Eu não posso sair hoje para um monte de coisa, mas eu posso sair para doar sangue. O Hemocentro de Jundiaí aqui está precisando de sangue. Você não vai ser contaminado. Mas eu estou disposto a fazer isso? Às vezes a gente usa, não, eu gostaria, mas eu vou me colocar em situação de risco. A gente se coloca em situação de risco muito mais no supermercado do que lá no Hemocentro, que tem todos os cuidados necessários. Mas eu estou preparado para fazer isso? Eu estou preparado para entender que nós somos irmãos, que se tem uma mão precisando de ajuda, eu posso fazer parte daquela outra mão que está indo para ajudar? Seja da forma que for. Então, essas são as perguntas que a gente tem que se fazer no dia a dia, para a gente tentar buscar, né, o nosso limite. Aí aqui algumas regrinhas de ouro para nos ajudar também. Jesus Cristo falou isso para a gente, não acumuleis os tesouros da terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são. O que ele quer dizer com isso? Tudo que a gente tem aqui, dinheiro, casa, carro, roupa, isso tudo vai ficar. Não está dizendo que é ruim, que é pecado, que está errado a gente lutar e conseguir. Eu posso ter uma casona dessa aqui, legal, bacana, mas e aí? Se eu tenho dinheiro para ter isso tudo, eu devo ter dinheiro para outras coisas. O que eu estou fazendo com as outras coisas? Eu estou praticando a caridade? Eu estou auxiliando? Eu tenho alguma obra que eu estou fazendo para ajudar o meu semelhante? Estou juntando tesouros que eu vou levar para o céu? Quando eu passar para o plano espiritual, em que as leis morais que estão gravadas na minha mente forem abertas e reveladas, como que eu estarei? Estarei em paz com a minha consciência?
eu fiz tudo o que eu podia. Não obstante, eu tinha uma vida bacana, legal, confortável, uma boa casa, um bom carro, fazia viagens, comia bem, mas a irmão me incomodava. Na medida do possível, eu estava contribuindo, né? Olhai os lírios do campo, né? Vocês lembram dessa passagem? Já. Às vezes a gente Pessoal, desculpa, acho que caiu aí, né? Estão ouvindo? Sim, agora estou. Tá. Então, voltando para as nossas regrinhas de ouro, né? Deixa eu só ajustar aqui a tela. Vamos lá. Olhai os lírios do campo, né? Então, Jesus nos falou exatamente isso, né? Ó, os lírios não tecem, mas vestem roupagens de luz, né? Os passarinhos não semeiam, mas eles se alimentam. Se Deus dá aos pássaros e aos lírios que serão queimados no fogo, não deixaria seus filhos morrerem de fome. Então, a gente tem sim que se precaver, ter cuidado, ser previdente, mas a gente não tem que ficar pensando muito no futuro, deixando de viver o presente. E não usar isso também como uma desculpa para ficar acumulando. Tá? Então, eu tenho que ser previdente na medida, no limite do necessário. Quando a gente passa do supérfluo, também a gente está quebrando essa regra, né? É uma falta de fé. Eu não acredito, né, que se amanhã a coisa ficar difícil, se depois da pandemia a coisa apertar, Deus vai me desamparar. Eu vou ficar numa situação ruim. Quem se preocupa muito com o futuro compromete o presente. Né? Richard Simonetti colocou isso para a gente. Na minha vontade ou não, independente de eu estar aqui ou não. E pode ser que eu junte um monte de coisa e amanhã eu não esteja mais aqui, fisicamente. Tudo que eu juntei ficou lá. E eu perdi a oportunidade, por exemplo, de fazer o bem para o próximo. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Via de regra, toda vez que eu passo a linha do necessário e entro no excesso, vai faltar para alguém. Está lá o exemplo da comida, né? Que a produção de comida seria necessária, suficiente para todo mundo, mas o desperdício é tão grande que não chega na mesa de muita gente. Então, a gente tem essa visão. Né? Se eu conseguir manter o necessário, me manter dentro do limite do necessário, falando de comida, de bebida, de roupa, de trabalho, de tudo, de uma forma geral, eu sempre vou ter o quê? Disponibilidade para ajudar o meu próximo. Seja doando bens materiais, seja doando meu tempo, seja fazendo a caridade material, seja fazendo a caridade moral. Não converte o próprio lar em museu. O Brandis também fala para a gente. O que é isso, gente? A gente fica colocando um monte de coisa e guardando que é desnecessário. Coisas que poderiam ser úteis para os outros. Né? Tem uma regrinha que é básica. Mas se a gente colocar isso como norma, né? Virada do ano novo, vida nova. Faz uma varredura na sua casa e olha aquelas coisas que você não usou durante aquele ano. Se você não usou, provavelmente não vai usar mais. Passa para frente. Passa para frente. Só vai ficar acumulando. E tem uma coisa mais importante nisso, né? A questão da energia, da gente renovar. Quando a gente faz uma limpeza, quando a gente organiza a nossa casa, né?
A gente não consegue transitar melhor um escritório, uma mesa, quando as coisas estão organizadas, as coisas não fluem melhor? Na nossa casa também é assim. Quando a gente começa a se desapegar de coisas que não estão mais ali, a energia vai fluir melhor. Tá? Então, vamos começar a olhar para isso. Minha casa não é museu. Minha casa tem que ter, né, o necessário para que ela seja o meu porto seguro, o lugar que eu vou chegar, vou descansar, eu vou me alimentar, né? Mas eu não preciso de muitas coisas. Tem coisa que é desnecessário, passa para frente. Tem um outro lado também, está lá no nosso material do estudo sistematizado da doutrina espírita. Se tudo esperarmos do Criador, estaremos condenados à indolência, causa geratriz de problemas mais sérios que a insegurança. Isso quer dizer que também não é por isso que a gente falou aqui em cima, né? Deus proverá, eu tenho que ter fé, eu não posso ficar pensando só no futuro, né? E juntando um monte de coisa. Se eu ficar também jogando tudo, delegando isso a Deus, ao irmão que vai ser solidário e vai me ajudar, também não está certo. Eu tenho que fazer, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso também faz parte, né, da conservação, da lei da conservação. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso buscar, eu preciso conquistar. Tá? Não posso ficar numa questão de comodismo. E aí, o Chico traz aqui algumas lições para a gente aqui, a respeito do supérfluo e do necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. Então, eu acho que esses 3 últimos slides que nós vimos aqui, aquelas perguntas, as regras de ouro e essa lição do Chico, podem nos ajudar, né, principalmente nesse momento de reclusão que nós estamos, pensar um pouquinho mais sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, sobre o supérfluo e o necessário em relação a nós mesmos. Para que nós devemos fazer isso? Para evoluir moralmente, etc, etc. Mas para responder a pergunta da Larissa, como será depois da pandemia? Como será depois do isolamento? Eu é que vou decidir. Eu é que vou dar o tom. Tudo bem? Então, por favor, gente, gostaria agora dos comentários de vocês aí, dúvidas. Nossa, foi só tapa na cara esses últimos 3 aí. Muito bom, bem intenso, né? Acho que esse é o penúltimo, esse de Chico aí, assim, é só liberdades. Tem muita reflexão para ser feita, pelo menos para mim, muita reflexão a ser feita aí no que vivi e no que pretendo viver aí com os conhecimentos. Interessante. Esse do Chico é maravilhoso, né? Se a gente tivesse pego só esse slide no começo, já dava para a gente ficar, né, refletindo sobre isso. E nós passamos por isso, né? Eu posso falar com tranquilidade, como o Gabriel falou, eu falo com tranquilidade. Muitas vezes a gente reclama sem motivo, sem necessidade, né? Puxa vida, mas eu queria ter um celular, essa porcaria dessa internet que não funciona, né? O outro não tem nem telefone, não tem absolutamente nada. Pô, mas essa comida de novo. Pô, vou comer esse negócio. Cara, tem muita gente que não tem o que comer. Mas essa roupa não combina, né? Tá, então dá embora pro outro. Aquele que não tem vai adorar essa roupa, né? Então, eu acho que isso aqui vai nos ajudar. Dentro desse contexto que nós estamos vivendo, né? Fazendo essa reflexão, acho que
tudo que nós aprendemos, discutimos aqui hoje, algumas situações que a gente vai falar assim, realmente eu não preciso mais disso, né? Vou voltar num exemplo, talvez vocês não concordem comigo e tem todo o direito de não concordar, mas essa questão das comemorações. Será que eu preciso de grandes comemorações, de grandes festas de ostentação? Ou será que é mais agradável estar, por exemplo, depois, no futuro próximo? E o Gabriel falou bem, acabou a pandemia, o que a gente vai fazer? Eu vi algumas pessoas no Facebook esses dias colocando exatamente isso. Quando acabar, para onde você vai? Um pouco lá, eu vou para Disney, eu quero ir para a Europa. Outra... Cara, será que essas pessoas estão aprendendo a mensagem? Porque não estou dizendo que é pecado, que é chato, que é errado para Disney, não é isso não. Né? Você pode ir para Disney, tá, mas será que essa é a prioridade quando acabar? Essa semana nós fizemos um negócio, um amigo meu mandou para a gente aí um videozinho para a Cissa e ela rapidamente falou com as minhas irmãs, nós fizemos um negócio. Eu tenho uma mãe de 87 anos. Nós somos em 8 irmãos. 16, 17 netos, o mesmo número de bisnetos. A casa da minha mãe era assim, todo dia tinha gente, todo sábado à noite, metade da família comendo pizza, no domingo outra metade almoçando. Você imagina como é que é. E ela mora só com uma irmã, solteira. Hoje estão só as duas, desde o começo da pandemia. Imagina como uma pessoa de 80 anos, cercada de amor e carinho dos filhos, essa distância. A gente fala por WhatsApp o tempo todo, tal, mas pô, estava faltando alguma coisa. Aí nós recebemos um vídeo de um amigo, não sei se vocês viram isso aí, uma cortina de plástico que você faz com 4 buracos. Né? Eu vi, muito legal. Nós fizemos isso com a minha mãe e fomos lá. Pô, cara, não tem preço, ver a alegria, a emoção dela, chorando, abraçando a gente, eu chorei pra caramba também, né? E aí você começa a valorizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, será que no Dia das Mães a gente precisa fazer uma festa monstruosa? Não, legal, se der para reunir, fazer uma festa com churrasco, a gente vai fazer. Agora, o mais importante não é estar ali abraçando a tua mãe, conversando com seus irmãos, sabendo o que está acontecendo com um e com o outro. Então, a gente começa a rever algumas coisas, né? Pô, vamos fazer uma festa? Legal. Ao invés da gente fazer um negócio de dar presente, vamos trocar o presente por uma cesta básica? Tem muita gente que já faz isso. Né? Vou fazer uma festa? Legal, vou sim, vou comemorar, tenho grana, eu quero reunir meus amigos, mas eu não quero presente, eu quero cesta básica e vou distribuir. Eu quero roupa, está chegando o inverno, eu quero roupa e vou distribuir. Então, isso tudo vai fazer a gente mudar de comportamento. Eu não tenho dúvida disso. Uns mais, outros menos, né? Mas, voltando àquela questão lá, cada um vai fazer sua escolha, né? Cada um vai fazer sua escolha. Agora, não dá mais para ficar o normal, né, Elenice? O normal ser o mesmo normal do passado. Paulo, para mim, ela mexeu muito com as minhas emoções do passado. Eu, quando tinha 10 anos, eu sei o que é passar fome. Tinha dia que só tinha um arroz para no prato. Então, foi longos anos assim. Então, assim, indo por ajudar, eu tinha um pai alcoólatra. Então, a aversão ao álcool eu criei, né? E hoje eu tenho uma filha que tem tudo. Tem uma condição de vida boa. E quando a minha filha fala que não vai comer aquilo, eu falo, você não sabe o que não ter no prato, o que é passar vontade, você não ter um sapato, você não ter uma roupa. Então eu falei, você não sabe o que é ter isso. Então assim, de forma para mim, mexeu com as emoções. Essa questão de datas, que você falou, Dia das Mães. Meu marido fala assim, Dia das Mães é todos os dias. Por que a gente tem que seguir a regra? Por que tem que ser naquele dia que a gente está lá? Comercial, né? Para que essas coisas tão desnecessárias? Ao longo dos anos, eu e meu marido, época de Natal, a gente cancelou o presente de Natal. Aquela desespero, tinha que puxar, comprar, que não sei o que, amigo secreto. Ele falou, vamos parar com isso. O que é isso? Comemorar Natal é isso? É trocar presente? Vamos fazer a comida necessária para o jantar, para o almoço. Acabou. Vamos ajudar quem precisa. Então, ao longo dos anos, a gente vem fazendo essas reflexões, né? Que a gente tem que ter em casa o que a gente precisa. Não precisa, tem alguém que precisa, né? Então, assim, para mim, eu estava falando, eu estava aqui, minhas emoções, mexendo com o passado, daí eu falando, a situação atual. Né? A Larissa falou, amanhã, quando
melhorar as condições da gente poder sair, a gente vai ter um novo normal. Muitas coisas a gente não vai querer mais na nossa vida, aquela rotina, aquela loucura. Você vai ver assim, poxa, eu posso ter uma qualidade de vida melhor, posso viver melhor com as pessoas, sabe? Sem o desespero de ter as coisas. E ter para quê? Ninguém vai levar nada. Não vai levar nada daqui, né? Então é isso que eu vejo, né? Então, assim, eu já tive uma perda recente e você vê que ninguém não leva nada. Não leva nada, né? Então, eu falo, para mim, mexeu demais com as minhas emoções essa aula de hoje, viu? Eu também. Eu, graças a Deus, não passei fome, mas passei muita vontade, como você falou. Família grande, 8 filhos, meu pai operário, não tinha casa própria, pagava aluguel. Então, era assim, era um arroz e feijão e dava graças a Deus quando tinha, né? Guaraná no final de semana e olhe lá, hein? E com muita sorte, né? Então, assim, hoje a gente vê realmente, né, que a gente tem demais. A gente não precisa de tanto, mas tem uma imposição. Agora, sem julgamento e livre-arbítrio. Cada um vai definir o seu limite. Cada um vai saber o seu limite, né? E a gente tem que respeitar a decisão de cada um, sem impor, sem julgar. Ontem eu acabei falando sobre você, que eu lembrei uma coisa, uma coisa que você falou nas aulas do ano passado, né? Eu estava no celular vendo uma loja online, né? E eu falei para o meu marido, nossa, que vontade de ter um tênis desse, cada cor, para usar cada dia. Aí meu marido falou assim, vai usar onde? Aí eu falei assim, nossa, agora deu uma de gastona, né? Daí eu falei assim, vai falar, vou fazer assim, é que nem o Paulo falou, você tem 10 pés? Você tem 10 pés para você usar os tênis, né? E quando eu trabalhava, eu levava o nome de chata, porque toda vez que as meninas ofereciam alguma coisa para me comprar, eu sempre falava para elas, é necessário? Tanto que eu saí com o apelido de necessário, né? Necessário. Eu sempre falava isso. Eu falava assim, é necessário? Não, não vou comprar. Não, compra, Rosângela. Não é necessário. Nossa, mas você fala tudo que é necessário. Eu disse, não, já tenho. Mas é necessário. Então, tinha vezes que, para me cutucar, elas falavam assim, ó, necessário, vai indo lá o necessário, né? E ontem, eu nem sabia da aula, você ia expor isso daí, né? Aí eu lembrei ontem, falei assim, nossa, para que ter tantos? Eu não tenho 10 pés. Um tênis dá, né? Aquela coisa, é necessário, eu preciso realmente? Exato. Eu preciso realmente, né? Mas elas não entendiam isso, né? E eu sempre falava isso. Já de manhã, quando ofereciam as coisas para mim, às vezes eu já tinha tomado café e ofereciam o pão, oferecia mais alguma coisa, eu falei assim, é necessário? Eu já comi, gente, é necessário? Não é, mas aí... Eu tenho você vê, eu tenho a filha de 20 anos, ela não é consumista, porque eu sempre pergunto, é necessário? Você precisa realmente disso? Isso vai ser importante na sua vida? Pense bem antes. Então, a gente faz sempre essa pergunta, porque senão entra nessa loucura que tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque o amiguinho tem. Você não precisa ser igual ao outro para ser feliz. O marketing cria necessidade. Na hora que você fala, eu preciso, você fala, não, mas você quer, né? Porque foi imprintado isso. Isso é muito difícil, tem que ter uma análise muito boa. Eu também costumo fazer isso de precisar. Você precisa disso? Precisa disso? Na comida, menos, porque eu acabo tendo um pouco de gula e daí eu como um pouquinho mais do que... Estou colecionando uma gordurinha aqui. Mas é uma pergunta que eu preciso praticar mais isso, sim. Mas sabe, tem um ponto que eu acho legal até para conectar o começo da aula com esse final, com todos esses comentários. Se vocês me permitem, mas tem uma coisa assim que é bem importante. Tudo isso que a gente falou está relacionado à questão do autoconhecimento, daquele texto que a gente leu no início. Porque tem um ponto que a gente não comentou aqui, que assim, em muitos casos, né, ultrapassa-se o ponto do necessário por compulsão, que é a doença. E a compulsão, ela vem de um distúrbio, aí a Larissa pode falar melhor que eu, mas muitas vezes psicológico e muitas vezes até por questões mesmo de falta de autoconhecimento.
né? Então, pode ser uma compulsão alimentar, pode ser compulsão por compras. Eu conheço gente assim, sabe? Então, a pessoa se sente vazia, se sente deprimida, se sente mal, ela entra na compulsão, né? Então, assim, extrapola realmente do que é necessário. E isso é doença. E isso tem um fundo muito, muito voltado para isso que a gente falou no início, que é a falta do autoconhecimento, né? E via de regra, esse consumismo que a gente tem, ele traz uma realização, um prazer efêmero, né? Você se realiza naquele momento, daqui a pouco vem um vazio, aí você quer mais, né? Por quê? Você quer isso? Então, o que a gente precisa? O que a Ana falou é muito, muito legal, Ana, obrigado. Porque assim, eu preciso olhar para mim e entender por que eu estou infeliz. Não é porque eu não tenho um tênis de cada cor para usar toda semana, né? Não é porque eu não tenho um carro igual ao do meu vizinho. É alguma coisa que está me faltando que eu estou tentando suprir com esse tipo de coisa, né? E ainda que eu consiga aquilo, o vazio vem porque não era aquilo que eu precisava. E aquele supérfluo vai ficar ali e faltou para alguém, né? Então, essa parte do autoconhecimento, show de bola. Obrigado. O vazio da alma, as pessoas querem preencher com coisas materiais. E não vai conseguir, né? Nunca. Muito bom, gente. Que aula gostosa. Que legal, é muito bacana quando a gente fica preparando a aula, fica imaginando como vai ser e depois a gente tem essa surpresa boa aí com a interação aí de vocês. Eu vou compartilhar de novo aqui para a gente caminhar para o finalmente. Paulo, essa aula vai para o Face. Sim. Ah, não, beleza. Vou repassar ela aí. Passar? Sala é ótima, hein, para repassar. Vou ter que dar um segmento aí. Legal. Então, escala da próxima aula. Vamos lá. Agenda cristã. Rosângela, obrigado, Rosângela. Eu faço. Prece inicial. Eu faço. Faz, pode. Regina. Evangelho. Eu faço, Paulo, nunca fiz. Ivana, obrigado, Ivana. Você só vai ser, desculpa cortar, inverteu, né? Não, o Evangelho está certo. Já está igual, é. Vai ser capítulo 9, acho, né? Acho que já entrando no capítulo 9. A gente já vê já, peraí. Programa, tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso, 9 de 1 a 5. Capítulo 9, de 1 a 5. Isso. Agenda cristã é 13, viu, Rosângela? E na próxima aula vai ser o instinto e inteligência? Lei de conservação? Eu quero só saber se ou vou estudar a lei da igualdade. Desculpa, não, instinto e inteligência. É que ela seguiu aqui, mas mandou outro material, mas tudo bem. Não, só pra gente saber, para não... Não, vai ser instinto e inteligência. Ok. É que o Gabriel leu a parte que estava em instinto e inteligência, mas você deu necessário e supérfluo. Acho que só trocou isso, né, Paulo? Isso. Mas o Evangelho... O Evangelho está certo. Está certo, entendi. Obrigada. Imagina. Vibrações? Eu faço, Gabriel. E prece final? Lenice. Obrigado, Lenice. Legal, gente. Alguém tem mais alguma coisa antes da gente ir para as vibrações? E tem notícia do marido da Glaucia? A Glaucia me falou que eles estão em casa, né? Ainda está em observação, mas parece que foi descartado o corona. Então, é só os problemas normais dele aí e está sob controle. Então tá. Obrigada. Agradeço. Então, Larissa, por gentileza, você pode fazer as vibrações? Todos me escutam? Sim. Sim. Em completa serenidade e contemplados por todo o aprendizado, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para vibrar em benefício a todos os necessitados. Vibremos pela paz em todo o planeta
para que os governantes possam cuidar do interesse da população com justiça, amor e caridade. Vibremos pelos espíritos encarnados, aos que estão adoecidos, pelos hospitais, pelas equipes e trabalhadores responsáveis pelos cuidados na linha de frente, que todos sejam envolvidos de muita luz e proteção. Vibremos pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por todos os que dormem nas ruas sem lares. Vibremos pelos espíritos desencarnados, que eles possam despertar para a luz e o amor do Senhor. Pelos lares desajustados, para que em breve possam se guiar pelas leis divinas. Vibremos também por todos os nossos lares, lugar onde refazemos nossas energias, onde estudamos nossa doutrina, pedindo a Deus que entre pela porta principal, trazendo alegrias, saúde e compreensão a todos. E finalmente vibremos por nós mesmos, para que possamos lembrar todos os dias que somos irmãos e que precisamos ser bons trabalhadores na seara do Mestre. Que assim seja. Que assim seja. E assim, vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos. Que possamos levar os aprendizados de hoje, fazendo uma autoanálise de tudo o que é necessário em nossas vidas e o que é supérfluo. E que a paz e a harmonia que reine toda a semana em todos os lares. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês.